Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, né, igreja? Que bom estar na presença do Senhor. Eu perguntei para o Yoshiro, eu sei que vocês querem sentar, mas só mais um pouquinho. Eu perguntei para o Yoshiro, esse louvor é para culto de jovens? Não é para hoje. E esse louvor foi a confirmação da palavra, que Deus abençoe a sua vida e que você continue sempre ouvindo a voz do Senhor. Então, para Jesus não existe coincidência. Para Jesus existe a presença de Deus. Porque nós estamos adorando o mesmo Deus, nós estamos no mesmo Espírito aqui. Amém, igreja? Aproveitar que a igreja está de pé, vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 2 Pedro, amados, 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Eu vou lendo para adiantar, amém? Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido, por mais um dia. Eu ter a honra, Senhor, de trazer a Tua palavra, eu ter a honra de poder estar aqui ministrando. E do mesmo jeito, Senhor, que é uma honra muito grande, é uma responsabilidade também muito grande. Por isso, Pai, com todo temor no meu coração, temor e tremor, estou aqui na Tua dependência, Espírito Santo de Deus. Faz o que lhe apraz esse lugar, que nada, Senhor, que saia daqui, que seja de mim, da Mary, mas que seja da Tua voz, Espírito Santo de Deus. Vai, Senhor, de encontro a cada coração. Se tem algum coração aqui com intenções erradas, pensamentos errados, pensamentos contrários, que o Senhor possa tornar esta mente cativa à Tua palavra neste momento. Todo espírito que atrapalha, todo espírito que venha, Senhor, para distrair os Teus servos de alguma ou de outra forma, Senhor, que bata em retirada deste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com o poder e com a autoridade que há no nome de Jesus. E que nós possamos receber a Tua palavra, Senhor. E que realmente caia fogo do céu neste lugar. Caia fogo do céu neste lugar. Caia fogo do céu. Consome, Senhor, o nosso sacrifício. Nós somos o Teu altar esta noite, Senhor. Em nome de Jesus. É o que nós oramos e já Te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento, por favor? Eu estou muito nervosa, amados. Muito nervosa mesmo. Mas eu creio que Deus ele quer falar algo muito profundo e muito grande essa noite. Deus tem falado comigo através dessa passagem, através dessa passagem que nós acabamos de ler, que nós somos, eu sempre gosto de me colocar no meio, porque a palavra ela não vem para a igreja, ela vem para nós primeiro, para nós passarmos para a igreja. Então ela passa por aqui primeiro e depois ela vai para a igreja. Amém, amados? Então, hoje o que o Senhor quer falar conosco, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O que Deus quer falar conosco essa noite, comigo, com você, com cada um de nós aqui esta noite, é sobre santidade. Santidade ao Senhor, é o que Deus quer esta noite de nós, independente de quem seja. Quando eu falar aqui, amados, altar, quando eu falar sacrifício, quando eu falar tudo, é individual. Quando eu falar culto, é individual, porque nós estamos aqui prestando um culto racional ao Senhor. Você sabe o que você está fazendo aqui. Você veio prestar o teu culto aqui ao Senhor. O altar que eu digo, nós somos o altar do Senhor. Então, não leve pelo como fala? Coletivo, mas sim no individual. Existem aqui as passagens que eu vou dizer tanto para um ou para outros. Amém, igreja? Então, o que Deus quer de nós é que nós continuemos olhar para Deus, olhar para Deus sabendo que Ele é santo. E a santidade de Deus, ela não muda. Nós estamos no processo? Sim, nós estamos no processo da santidade. Por isso, nós não podemos continuar banalizando a santidade de Deus. Nós não podemos continuar tratando como comum as coisas de Deus. Deus falou muito forte comigo, me repreendendo em várias áreas. E nisso também eu quero passar para a igreja, para a gente crescer junto em santidade. Amém, igreja?
E aqui em 1 Pedro 1 também diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. O mundo mudou, a igreja mudou, nós mudamos, a cultura mudou, tudo mudou. Mas Deus não mudou. A santidade de Deus ainda não mudou. Não mudou e nunca vai mudar. Deus é santo e quer que nós sejamos santos também. Amém? Deus é amor, mas Deus também é santidade. Deus é graça, mas Deus também é temor. Deus abraça, mas Deus também corrige. Deus, ele quer zelo pelo santo. Deus, ele quer zelo pelas coisas que são santas. O sacerdote naquela época, no Antigo Testamento, quando foi ali montado o tabernáculo, foi instituídos ali sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas, cada um com a sua específica função. E ali exigia muita santidade. E no peito do sumo sacerdote, que era Arão naquela época, estava escrito assim: santidade ao Senhor. No nosso peito está escrito santidade ao Senhor. Aqui eu quero falar também como exemplo sobre os filhos de Arão. Eu creio que todo mundo conhece essa passagem. O irmão Nelson pode ir colocando. Ah, tá. Aqui pode ir colocando aqui Levíticos 10, do 1 ao 3. Amém? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram o incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu o fogo diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se achegam a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Nadab e Abiú, como todos sabem, era filho de Arão. Eles eram separados para o sacerdócio. Eles teriam que pegar o fogo do altar do sacrifício e acender o incensário. Ali foi inventada aquela frase, né? Ah, não tem nada a ver. Mas esse não tem nada a ver, tudo bem, eu posso fazer do meu jeito, eu posso fazer de qualquer jeito. A consequência foi a morte dos filhos de Arão. E eles não eram pessoas que não sabiam. Eles não eram pessoas de filhos de qualquer um. Eles não eram pessoas que eram dos outros povos. Eles eram filhos dos hebreus, filhos daqueles que foram separados para ser sacerdotes do Senhor. A Bíblia diz que eles trouxeram fogo estranho no lugar onde Deus não ordenou. Dizem os historiadores que eles estavam bêbados. Dizem os historiadores, isso não está escrito na Bíblia. Porém, logo em seguida ali, que conta a história de que eles morreram, logo em seguida ali falam que eles não podiam beber. Então, crê-se que eles estavam tão bêbados, comemorando ali aquela fase que eles estavam vivendo, e acabaram pegando fogo de qualquer lugar e colocaram ali no incenso. E colocaram no incensário. Então, a gente precisa entender da onde é que nós estamos tirando o fogo. Da onde é que nós estamos pegando o fogo para acender a brasa, para acender a chama do incensário, para acender ali o fogo do candelabro, a chama que não podia se apagar. Nós temos que manter essa chama acesa, e essa chama que tem que se acender, ela tem que vir do Espírito Santo de Deus. Não é emoção, não é aparência, não é a capacidade de cada um de nós. Porque se fosse pela nossa capacidade, nós não teríamos esperança nenhuma. Porque capacitação não salva. Capacitação não salva. O que Deus quer ver é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se preocupa na santidade, um coração que se preocupa para fazer as coisas do jeito que Deus quer que seja feito. Amém, amados? E o que seria, às vezes, esse fogo estranho para nós nos dias de hoje? Será que pode ser um culto sem uma entrega verdadeira? Quando nós abrimos a nossa boca para louvar o Senhor, será que nós estamos fazendo isso com amor? Ou será que nós estamos fazendo isso por aparência? Ou será que nós estamos fazendo isso para querer nos aparecer? Ou para mostrar que nós somos santos? Esse pode ser um fogo estranho.
É muito difícil a gente ler o Antigo Testamento e conseguir conciliar. Mas o que Deus quer falar para nós hoje, que há uma santidade, há um jeito certo de ser feito as coisas de Deus. E o que mais conta nisso tudo, Deus não vai olhar se você está bonitinho, se você está de uniforme. Deus vai olhar o teu coração como é que está. Deus vai olhar o meu coração, o seu coração, nós que estamos aqui no altar, vocês aí que estão entregando o seu culto ao Senhor, é isso que Deus vai olhar. Pode ter 1000 pessoas no lugar, mas Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece a intenção do coração de cada um. A pastora acabou de falar que a palavra de Deus ela é apta para discernir as intenções do coração. E muitas das vezes nós temos que olhar para a palavra de Deus como um espelho para a nossa vida e ver como é que está sendo a intenção do nosso coração. Por que Deus foi tão severo? Por que Deus matou ele? Por que matou eles? Porque quanto maior é o acesso à presença de Deus, maior é a nossa responsabilidade. Quanto mais você se achegar a Deus, quanto mais você se achegar a Deus, mais cobrado você vai ser. Porque o pecado, as intenções do nosso coração, as coisas erradas, elas vão fazer com que a gente morra espiritualmente. Porque Deus não recebe. E a gente vai morrendo aos poucos e a gente não percebe, que nem Sansão. Ele foi lá, ele derrotava, ele confiou na sua força. E o Espírito Santo saiu dele e ele nem sabia que o Espírito Santo tinha saído dele. Então essa presença do Espírito Santo, essa chama, esse fogo, ele tem que continuar aceso. Mas um fogo verdadeiro, um fogo que vem do altar, um fogo que vem da presença, um fogo que vem do óleo do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vocês estão quietos, vocês estão prestando atenção? Amém, igreja? Se vocês falarem amém, eu fico muito feliz. Amém? E sabe o que é mais assustador? É quando a gente se acostuma. A gente se acostuma a fazer as coisas de Deus, a gente se acostuma com a presença de Deus. Então a gente começa a tratar aquilo que é para ser tratado como santo, como algo imensurável, como algo extraordinário, nós tratamos como comum. Muitas das vezes nós tratamos isso como comum. Quantas das vezes eu não fiz isso? Tudo que eu estou falando aqui, igreja, Deus falou comigo. Eu já contei esse testemunho, eu nunca tinha feito um jejum para me cultuar. Eu sempre fazia um jejum com outros propósitos. Para Deus usar minha vida, para Deus me capacitar, para Deus curar, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Mas teve um dia que eu fiz um jejum e eu falei, Senhor, eu estou fazendo este jejum, porque eu quero a Tua presença comigo para me cultuar ao Senhor. E quando eu saí desse jejum, que eu vim na igreja para cultuar ao Senhor, depois desse sacrifício que eu tinha feito, um sacrifício de oferta para Deus, o Pablo falou bem assim, cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Eu já comecei a chorar. A semente, ela é boa. O que muda é a terra, é o nosso coração. Como é que nós estamos recebendo a palavra? Muitas das vezes nós recebemos a palavra e ficamos de cara feia. Muitas das vezes nós recebemos a palavra e saímos daqui irados. Muitas das vezes nós recebemos a palavra, quer dizer, nós não recebemos a palavra. Porque se a gente carrega realmente o Espírito Santo de Deus na nossa vida, tudo que a gente for fazer ao Senhor, a gente vai se diminuir. E tudo que o Senhor disser, amém, Senhor. Amém, Senhor. A minha irmã, eu considero uma mulher de Deus. Não estava tendo culto na igreja dela. Sabe o que ela fez? Ela foi para outra igreja cultuar um dia. Chegou lá, a mulher começou. E é uma mulher que busca o Senhor. É oração de dia, é oração na hora do almoço, é oração 3 horas, é oração 6 horas, é oração 9 horas, é oração meia-noite, é oração 3 horas da manhã, é oração 6 horas da manhã. A vida dela é uma vida de oração. Chegou lá, alguém colocou a mão nela e disse assim, você precisa buscar mais ao Senhor. Você está passando por esse tipo de dificuldade porque você não busca o Senhor. Se fosse eu, nunca mais eu voltaria naquele lugar. Eu tiraria a mão daquela mulher de cima de mim e dizia, você não sabe nem o que você está falando. Porque realmente foi isso, foi algo da carne. Mas sabe o que ela falou? Ela falou assim, se o Senhor permitiu que essa mulher falasse isso para mim, é porque eu vou te buscar mais, eu vou me consagrar mais, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou me santificar mais.
Essa é a diferença de quem vai preparado para ouvir realmente a palavra do Senhor. Essa é a diferença para quem realmente vai e coloca o corpo como templo, o corpo como altar de sacrifício ao Senhor. Nós temos que diminuir para que Ele venha crescer e fazer a maravilhosa obra que Ele tem na nossa vida. Por que é que nós não somos transformados? É porque a gente endurece o nosso coração. A gente endurece o nosso coração, a gente trata como comum aquilo que era para ser santo. Aquilo que é para ser santo, nós estamos achando comum. Ah, mas isso é normal acontecer. Não, não é normal. Sabe o que é? Deus, Ele fala para ser santo. Sabe o que é santo? É separado. Ah, mas eu posso. Não pode. Não pode. Ah, mas não tem nada a ver. Tem sim. Se não tivesse nada a ver, qual o problema? A obrigação deles não era acender? Eles não acenderam? Não. Tinha que ser do lugar certo. O fogo tinha que sair do lugar certo. Não basta apenas nós cumprirmos a nossa função. Quantas vezes eu vim no culto para cumprir com a minha função? Se você vem no culto para adorar a Deus, se você vem no culto para cultuar a Deus, um papel que você cata do chão, você cata com amor. Você não faz isso como um trabalho, você faz isso como amor pela obra de Deus. Amor pela presença de Deus. Quem não ama a igreja, quem fala mal da igreja, e olha que eu já fiz isso várias vezes, eu não vou ser hipócrita para dizer que eu não fiz. Se você fala mal da tua congregação, se você fala mal dos teus irmãos, se você não está contente com as coisas que acontecem aqui, com as coisas que Deus fala de você, você está fazendo um buraco no barco que você está dentro. Amém, igreja? É algo muito sério isso. Deus não está falando isso porque Deus quer nos prejudicar. Deus nos ama profundamente, mas Deus quer santidade. Amém? O silêncio de Arão quando a dor precisava se curvar à santidade de Deus. Arão viu os seus filhos ali sendo mortos. Nadab e Abiú sendo mortos perante os seus olhos ali. Imagina você vendo os seus filhos serem mortos ali, na sua presença, e não poder fazer nada. Ele acabava de perder 2 filhos, e não foi por doença, não foi por acidente, foi por juízo. Foi por juízo de Deus. Como nós nos calamos perante o juízo de Deus? Eu sempre falo para minha filha, se você estiver na mão do diabo, Deus pode te salvar. Se você estiver no mundo, Deus pode te resgatar. Mas se você cair na mão de Deus, o juízo de Deus, Ele pode matar. Tanto que Ele pode dar vida, pode curar, pode restaurar, pode salvar, mas Ele também pode matar. Na Santa Ceia, todo mês a gente lembra disso. Quando a gente cear indignamente, a gente está ceando, a gente está fazendo contra nós mesmos. Por isso há muitos que dormem e muitos que adoecem. A gente acaba adoecendo espiritualmente e automaticamente, como eu sempre disse, nós somos mais espirituais do que nós imaginamos que nós somos. Se a nossa vida espiritual está ruim, se nós nos afastamos da presença de Deus, o nosso corpo, o nosso físico também fica ruim. Claro que tem as coisas naturais, né? A idade. Hoje, nossa, eu e o Rafa estavam disputando aqui. Quem tinha mais dor. Quem tinha mais dor, quem tinha mais cansaço. Tem essas partes, mas também tem o juízo de Deus sobre a nossa vida. E Deus dá uma ordem dura para Arão. Vamos lá em Levíticos 10, 6. Então Moisés disse a Arão, e a Eleazar e a Itamar, seus filhos, não descubrais a cabeça, nem rasguei as vossas vestes para que não morrais, e venha grande indignação sobre toda a congregação. Naquela cultura, rasgar as vestes, quando você perdia um ente querido, a maneira de você mostrar sofrimento, na maneira de você mostrar que você estava indignado, com dor, era rasgando suas vestes. E aqui a ordem para Arão, ele tinha que ficar calado. Quem aguentaria? Quem aguentaria? Claro, se fosse um de nós, a gente ia dizer, eu não escolhi ser sacerdote. Eu não escolhi ser sumo sacerdote, os meus filhos não escolheram ser sumo sacerdote, foi o Senhor que escolheu. A primeira coisa que nós diríamos é isso. É ou não é a igreja? A primeira coisa que nós diríamos é isso. Eu não escolhi a posição que eu estou.
Foi o Senhor que me chamou. Então por que o Senhor fez isso com os meus filhos? Deus quer santidade e nós não devemos perguntar, nós não devemos indagar, nós não devemos contrariar a vontade de Deus. Como o Yudi sempre fala, obedece que dói menos. Amém? Todos somos escolhidos. Já disse aqui, nós somos geração santa, povo eleito. Sabe o que é ser uma pessoa eleita? Você é um escolhido. Você é um escolhido do Senhor. E por que Arão não podia? Porque Arão estava ministrando perante o Senhor, perante o santo. O óleo da unção estava sobre ele. Como ele iria mostrar indignação, como ele iria chorar, como ele ia gritar, questionando a vontade de Deus, questionando o juízo de Deus. É duro, né, igreja? O altar não pode ser tratado de qualquer maneira. Amém, amados? Eu vou virando aqui, porque é muita. Eu coloquei tanta coisa aqui. E lá no tabernáculo, como todos sabem, o átrio, o altar de sacrifício, a pia, entrava ali no santo lugar, tinha a mesa dos pães, o candelabro, o incensário, o véu, e depois tinha a arca da aliança. Dentro da arca da aliança tinha três coisas ali dentro. E em cima de tudo isso tinha o propiciatório. Cada um desses detalhes, eles eram escritos. Deus deu escrito para Moisés, porque tudo tinha que ser feito do jeito que Deus queria que fosse feito. Tudo que foi feito, tudo da maneira com que eles tinham que entrar, da maneira com que eles tinham de sair, da maneira com que eles tinham que tratar o tabernáculo, que era o que significava a presença de Deus. Era o que ligava, era o que fazia com que o povo fosse perdoado do seu pecado. Deus sempre, depois da queda do homem, Ele está fazendo alianças com o homem, está sempre fazendo uma maneira, trazendo uma maneira de que o homem se achegasse a Deus, trazendo uma maneira de que nós pudéssemos se achegar a Ele, tirar essa separação que tinha, e naquela época era assim, era dessa maneira. Animais eram mortos para que o pecado do povo fosse coberto, e ali o povo pudesse ser perdoado. Então tudo tinha um significado, mas o mais extraordinário disso tudo é que isso tudo era só a sombra. Era só a sombra da nova aliança, era só a sombra do Cristo que viria, era só a sombra de Jesus. Todo aquele sacrifício lá desde a entrada até o santíssimo lugar, Jesus, Ele foi tudo. Cada objeto ali do tabernáculo, Jesus significa algo. Cada sacrifício ali no templo, cada sacrifício naquele lugar, Jesus, Ele cumpriu todos eles. Amém? Todo esse sacrifício, toda essa obra, todo aquele lugar, tudo aquilo tinha o nome. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Filho de Deus, o amado. Aquele que Deus enviou para que eu e você pudéssemos ser salvos. Para que eu e você pudéssemos ter esse acesso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, amados. E o átrio era a aproximação, era o começo ali da onde Deus preparou para que o homem pudesse se aproximar de Deus. Tinha um caminho para chegar até esse átrio. Jesus é o caminho, assim como diz a palavra. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Deus sempre preparou um caminho. Tudo se resumia no Cristo, tudo se resumia na presença de Deus. O altar do holocausto, onde Jesus foi o cordeiro. Nós éramos para estar mortos, mas Jesus morreu no nosso lugar. O sacrifício que era feito naquela época, para que pagasse os pecados do povo, eles tinham que pegar um cordeiro imaculado, um cordeiro sem efeito. Nós não poderíamos pagar pelo pecado dos nossos filhos. O pastor não poderia pagar pelo pecado da igreja. Tinha que ser um que era santo. Tinha que ser um que o pastor já pregou sobre isso, né? Tem uma conta, não tem como fazer conta. Só Jesus podia pagar pelo pecado da humanidade. Só Jesus podia pagar, porque em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Ele foi santo desde o começo até o fim. Ele foi o cordeiro. Naquela época o pecado era coberto, mas Jesus, ele veio e tirou o pecado, anulou o pecado. E não foi um sacrifício provisório, foi um sacrifício definitivo, porque uma vez só ele entrou no Santo dos Santos e cumpriu com todas as leis do sacrifício. Amém?
E ali precisava ser completo, todo ano ele ali, o sumo sacerdote, aquele que podia chegar na presença de Deus, todo ano ele tinha que primeiro fazer o sacrifício pela vida dele, para depois ele poder entrar dentro do Santo dos Santos e levar o sacrifício do sangue ali do pecado do povo. Mas Jesus não, uma vez só ele entrou. Uma vez ele entrou ali, ele cumpriu com tudo o que era necessário. Na pia de bronze. Significa que Jesus é quem nos lava. Jesus é quem nos purifica. Jesus é a água da purificação para a nossa vida. Amém, amados? Aqui, eu queria deixar como exemplo aqui a passagem da mulher samaritana, que ela teve encontro com Jesus ali no poço. Aquela mulher, ela precisava de muitas coisas. Ela queria a redenção. Ela não queria continuar naquela vida que ela vivia. Ela estava cansada de ser julgada pelo povo, ela estava cansada de ser desprezada pelo povo, ela estava cansada já de buscar o conforto do coração dela em pessoas, em homens, ela estava cansada disso tudo, até que o céu marcou encontro com ela. E Jesus foi ter o encontro com ela. Não foi ela que foi ter o encontro com Jesus, foi Jesus que foi ter o encontro com ela. Quando Jesus vê o seu coração, vê que você quer arrependimento, vê que você está arrependido, vê que você tem um coração arrependido, que você quer realmente ter o um encontro com o Senhor, que a hora que você reconhecer, eu preciso dessa água viva, eu preciso que essa água me lave, eu preciso que essa água me purifique. Jesus vai ter encontro, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Ela chegou no poço, impura, mas ali ela achou alguém que purificaria. Ela chegou ali sedenta e recebeu a água da vida. Chegou vazia e se encontrou na plenitude de estar na presença de Deus. Na plenitude de estar na presença de Deus. Ela chegou rejeitada, mas encontrou o amor. Jesus é a pia que nos lava. Amém? A mesa da preposição, Jesus é o pão da vida. A palavra de Deus fala, Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que a gente mais precisa. É o pão que nos sustenta. O candelabro, Jesus, a luz do mundo. O candelabro era o que tinha que manter sempre a chama dele ali acesa, porque ali não tinha nenhum outro tipo de luz, nenhum outro tipo de claridade. Ali, se não tivesse aquela luz acesa, tudo ficaria no escuro. E é dessa mesma maneira na nossa vida. Jesus é a luz, Jesus precisa entrar. A mulher, quando ela perdeu a dracma, a primeira coisa que ela fez, ela acendeu a luz. Nós estamos assim, nós estamos perdidos, nós estamos sujos, nós estamos na escuridão. Mas quando a luz chega, as trevas se afastam. Quando Jesus chega, Jesus é a luz do mundo, diz a palavra de Deus. Amém, amados? Então, é essa luz que nos alumia, essa luz que nos direciona. É a luz onde entra num casamento desfeito. Essa luz, ela faz com que o casamento seja restaurado. É a luz onde chega, onde tem trevas, as trevas saem, a gente começa a ter vida, a gente começa a ver esperança, ver a luz que está em Jesus. A luz, ela pode chegar em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos da luz de Jesus. Não adianta você ficar apalpando. Não adianta você acender uma vela. Você tem que ter a luz de Cristo. Ela que vai nos direcionar. Ela que vai nos mostrar o caminho certo. Existem vários caminhos que levam a Deus, a deuses. Mas que leva ao Deus verdadeiro. Só tem um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Amém, igreja? O altar do incensário, Jesus é a nossa intercessão. Muitas das vezes, nós não conseguimos nem orar, não é verdade? Nós estamos tão machucados, nós estamos tão quebrantados, tão desanimados, tão fracos, a gente não consegue nem orar. Mas saiba que se você estiver com uma vida no altar, Jesus ora por você. Você pode não ter força, Jesus te dá força, Ele continua intercedendo. Você fala, ai Senhor, eu não consigo, eu estou fraca. Jesus continua intercedendo. Jesus, aquela batalha está muito difícil. Eu perdi 2 filhos. Jesus continua intercedendo. Jesus está glória, nossa, que bênção. Jesus continua intercedendo. Está difícil de continuar, a gente está passando por muita provação. Jesus continua intercedendo por nós. A palavra de Deus disse que Jesus sempre vai interceder por nós. E logo depois tinha o véu. Através do sangue de Jesus, quando Jesus disse lá naquela cruz, foi consumado. A palavra de Deus conta que veio e o véu foi rasgado de cima a baixo. E ali se cumpria
E ali, a partir disso, hoje nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos. Diz a palavra de Deus que esse véu ele era tão forte, tão resistente, que dois montes de bois, vamos dizer assim, não lembro da palavra, não conseguiam rasgar o véu. Mas através do sangue de Jesus, o sacrifício feito lá naquela cruz, o véu do templo foi rasgado. Então, não tem impedimento para você chegar à presença de Deus. O acesso que os homens não tinham de se chegar à presença de Deus, hoje nós temos. Naquela época, quem podia se achegar ao Santo dos Santos, que era depois do véu, era só o sumo sacerdote. Hoje não. Hoje eu e você temos esse acesso graças ao sacrifício de Jesus. Só que isso ficou tão comum para nós que vivemos na graça, que nós tratamos isso de qualquer maneira. Nós nos achegamos a Deus de qualquer maneira. Nós oramos a Deus de qualquer maneira. Nós entramos na casa do Senhor de qualquer maneira. Nós vamos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Porque tudo que é de graça parece que perde valor, mas não. Foi um preço muito alto que Jesus pagou lá naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter acesso. Hoje em dia, nada te impede de estar na presença de Deus. Nada, você tem tudo, nós temos tudo o que nós precisamos para estar na presença de Deus. Porque Ele foi o sacrifício desde o início até o fim. Porém, a graça não tirou a santidade. Ainda precisa ter santidade. Porque esse Jesus que abriu acesso, esse Jesus que, através do sangue dele, o véu foi rasgado e nos deu acesso, esse mesmo Jesus vai ser o nosso juiz. Ali, depois do véu, veio o Santo dos Santos. O que o Santo dos Santos significava? Era ali onde estava a glória de Deus. Era ali onde a presença de Deus se manifestava. Então, amados, santidade ainda importa. Ainda importa. É uma palavra muito difícil. Como é difícil ser santo. Então, como vai ser? É muito difícil ser santo, não é verdade? É muito difícil. Quem pode ter uma vida santa dessa aqui? Quem que falou para eles que não podia beber, que não podia pegar fogo de outro lugar? Eles sabiam que não podia pegar fogo. É muito difícil. Como que eu vou olhar meus 2 filhos sendo castigados ou passando pelo juízo de Deus e não vou me emocionar, não vou questionar a Deus? É difícil, não é? Não é, amados. Porque Ele já fez tudo o que precisava ser feito. Ele já fez tudo o que precisava ser feito. O véu já foi rasgado. Ele já deu à vida tudo o que Ele podia fazer por nós. Ele continua fazendo até hoje. E Ele deixou o Espírito Santo de Deus. Antigamente o Espírito Santo de Deus vinha em algumas pessoas. Hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Nós não conseguimos. O Pedro disse, então, quem pode viver assim? Jesus disse para o homem, é impossível mesmo. Nós sozinhos é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Porque Deus, o Espírito Santo habita dentro de nós, é Ele que vai nos ajudar. É Ele é o óleo necessário para que essa chama continue acesa até a vinda do nosso Senhor. Todos aqui conhecem a parábola das 10 virgens. Elas tinham, a lamparina delas estava acesa. Sabe o que aconteceu? Até a vinda do noivo, o óleo acabou e elas não tinham mais esse óleo. O que significa isso? Essa parábola quer dizer o quê? Que o óleo que você acha, a presença do Espírito Santo que você acha que você tem, que você acha que é o suficiente, pode não ser o suficiente até a vinda do Senhor. Não, mas eu estou vindo na igreja, eu dizimo, eu não falo mal de ninguém, eu tenho capacitação, eu prego, eu louvo, eu faço tudo. Mas e o coração? Como é que está o nosso coração? Será que nós estamos confiando no nosso próprio braço? Será que nós estamos confiando em quê? Em quê? Será que nós estamos dentro da vontade de Deus ou dentro da nossa vontade? É algo muito sério, amados. Nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus para você e para mim essa noite é que nós sejamos santos. Santos, porque Ele é santo. Quem pode nos santificar, quem pode nos purificar, quem pode nos dar direção, quem pode nos ajudar, é só o Espírito Santo.
É o amor que você tem por Jesus, é o amor que você tem. É você carregar um chamado. Para que você foi chamado, igreja? Você não foi chamado, eu quero dizer uma coisa para você. Você não foi chamado para ser salvo. A salvação é uma consequência. Nós somos chamados, assim, aqui como nós acabamos de ler, nós somos chamados para ser santos. Vós fostes chamados para ser santo. Se nós formos santos, a salvação é a consequência da nossa santidade. Amém? E dentro ali da presença de Deus, dentro tinha a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha ali as tábuas da lei, que representava a palavra e a justiça de Deus. Tinha o maná, que representava a provisão. E tinha a vara de Arão, que representava a autoridade sacerdotal. Cadê a nossa autoridade sacerdotal? A palavra de Deus, ela fala, né, que os homens, eles têm que ser os sacerdotes do lar. Amém, igreja? Mas, infelizmente, falta posicionamento. Posicionamento. Para homens como sacerdotes. Você quer dar um bom conselho para o seu filho? Você quer ensinar o teu filho a palavra de Deus? Você quer ensinar os caminhos de Deus? Seja você o exemplo. O sacerdote é o que levava ali do povo para Deus. O profeta era de Deus para o povo. O sacerdote era do povo para Deus. Posicionamento na nossa casa. As mulheres, elas têm um papel muito importante. Elas são adjuntoras, elas precisam estar ajudando o sacerdote sem cobrança. Pode ficar tranquilo, amado. Pode ficar tranquilo. Se eu estiver aqui nesse altar indignamente, pode deixar, porque ele vai entrar na causa. Não cobre nada de ninguém, não cobre nada do seu esposo, não cobre nada da sua esposa. Ore, ajude, porque é pela graça que você está aqui. É pela graça que você consegue continuar. É pela graça que a gente continua persistindo e insistindo na nossa salvação. Não cobre nada, ajude. Homens, posicionamento. Eu gosto sempre, é algo que Deus falou ao meu coração. Todas as vezes que eu vou trazer a palavra do Senhor, eu sempre peço para que o Kate ore por mim. Por quê? Porque eu não confio nas orações dos irmãos? Não, amados, de maneira nenhuma. Eu creio que tem muitas irmãs, muitos homens aqui de oração, homens e mulheres de Deus. Mas sobre a minha vida, Ele é o sacerdote. Sobre a minha casa, Ele é o sacerdote. Então, por isso que eu peço sempre para Ele estar orando, para que haja posicionamento. Está completo? Não. Há um trabalhar ainda, tanto na minha vida quanto na dele. Mas tem fases da nossa vida que a gente precisa reconhecer. Amém, amados? E em cima ali da algo, existia o propiciatório. Era ali, no propiciatório, que o sangue era aspergido. Era ali no propiciatório que o sumo sacerdote entrava e aspergia, e era ali que o povo de Deus era perdoado. Jesus é o nosso propiciatório. Em tudo isso que eu disse aqui, em tudo Jesus ele fez parte e ele continua fazendo parte. Todas as áreas que nós necessitamos, Jesus já está cumprindo na nossa vida, amém? Para que a gente seja salvo. Lá ali na cruz houve misericórdia, houve a graça, houve redenção. E depois disso tudo, ainda Jesus deixou o Consolador, que é aquele que eu acabei de dizer, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, a santidade ainda importa. Eu estou falando isso porque eu sou santa? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas todos os dias eu digo assim para o Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se em mim, Senhor, se tem alguma intenção errada. Porque eu penso numa pessoa que eu sei que as intenções, a gente acha, não, estou fazendo isso para Deus. Mas não é. Então eu peço, Senhor, se alguma intenção do meu coração estiver errada, transforma essa intenção. Transforma essa intenção em santidade, em algo que agrade o teu coração, não que agrade o meu ego. Amém, igreja? Aquela mulher, ela precisava, quando ela se encontrou com Jesus lá no poço, ela precisava de redenção. Ela precisava de um altar, e Jesus foi o sacrifício. Ela encontrou tudo em Jesus. Tudo em Jesus. Tanto que depois daquele encontro, ela saiu pregando.
Ela saiu pregando. Ela precisava da pia. E Jesus ofereceu água viva que purificava ela. A mesa, Jesus era o pão da vida que ela estava precisando. O candelabro, Jesus era a luz que ela precisava naquele momento de trevas que ela vivia. O incenso, Jesus que intercedia por ela, por nós, por todos nós. O véu, Jesus deu o acesso. Os santos dos santos, Jesus trouxe a presença. E a arca, Jesus revelou a misericórdia dele pelas nossas vidas. Amém. E agora, tudo isso que foi dito, tudo isso que for falado, tudo isso que Deus colocou no meu coração, é algo muito importante que Deus quer falar à igreja. Eu não sei em que situação que você está. Eu não sei se você busca santidade. Eu não sei se você está fazendo a sua vontade. Eu não sei se você é o filho, se você é o Arão. Eu não sei se você está bem, se você está mal. Arão não pôde chorar a perda dos filhos. Mas hoje nós temos Jesus e nós podemos chorar ao pé de Jesus. Nós podemos chorar aos pés de Jesus. Jesus, diga, Jesus, eu não aguento mais. Como eu chorei aos pés de Jesus. Como a minha irmã, como eu testemunhei aqui da minha sobrinha, como minha irmã chorou aos pés de Jesus. Nós chegamos ao ponto de dizer, Senhor, nós não aguentamos mais. Parece que nós intercedemos e nada acontece. E para a glória do Senhor, hoje, ela aceitou Jesus, ela foi renovada. Ela pega todos os filhos, vai para a casa de Deus, foi renovada, foi batizada em línguas e está ardente de amor por Jesus. Por Jesus, amados. Hoje nós temos o Jesus, nós temos aquele que nos ajuda, nós temos aquele que morreu no nosso lugar. Jesus não está falando isso porque Ele quer nos castigar, Deus não está falando isso, não. Ele te quer de volta, Ele nos quer de volta. Independente das circunstâncias, como já foi dito aqui, pelo que eu vi no louvor, pelo que eu vi aqui nas oportunidades que teve. Não importa a dificuldade que você está vivendo, não importa a época que você está vivendo. Jesus está conosco. Tudo isso, será que vale a pena tudo isso, irmã Mary? Tanta santidade assim, tanta reverência, tanto isso, tanto aquilo. Parece que eu faço tanto e não sou reconhecido. Não, Deus Ele quer santidade. Deus Ele nos quer de volta. Deus Ele não quer, chega de fogo estranho, chega de intenções erradas, chega de celulares, chega de internet, chega de filmes, chega, não. Deus quer a gente mergulhado na presença dEle. Sabe por quê, igreja? Porque Jesus já está voltando. Quanto mais chegar perto da vinda do Senhor Jesus, mais Ele vai querer que você seja santo, mais Ele vai querer que você se santifique, mais Ele vai querer você, porque Ele quer que você esteja com Ele naquele grande dia. Ele quer que você ouça o som da trombeta, assim como Ele prometeu que um dia Ele vai voltar para buscar uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja purificada. Nós vamos ouvir o som da trombeta, nós seremos arrebatados e nós estaremos com Ele, por isso vale a pena. Hoje você pode estar chorando pelo juízo de Deus na vida dos seus filhos. Hoje nós podemos estar chorando porque nós perdemos alguma coisa. Hoje nós podemos estar chorando, não tem problema, continua, insista, persista. Porque Deus está preparando um lugar, disse Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas, nós em breve nós estaremos com Ele. Nós estaremos num lugar onde ali não vai haver mais dor, onde ali não vai haver mais choro. Esse nosso corpo corruptível, esse nosso corpo aqui que peca contra o Senhor, ele vai ser transformado num corpo de glória. Nunca mais a gente vai precisar dizer, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Porque a gente vai ter o nosso corpo transformado. E o melhor de tudo é que nós veremos o nosso Senhor face a face. Nós veremos o nosso Senhor face a face. Lá não vai haver mais morte. Lá não tem cemitério. Lá não tem choro. Lá não tem dor. Lá não tem competição. Lá não tem bom. Lá só tem Jesus, que é a luz que ilumina aquele lugar, a Nova Jerusalém. E esse lugar está preparado para mim e para você. Só que para isso nós precisamos de santidade. Para que essas promessas se cumpram na nossa vida. Hoje o Senhor está trazendo a palavra.
santidade ao Senhor. Cada culto que você vem, cada louvor que você entoa ao Senhor, tem que ser santo. Tem que ser santo, jovens, como a irmã falou, hoje é culto de jovens. Meu Deus, esses dias atrás eu vi algo, eu falei, doeu meu coração. Cadê a reverência? Cadê a reverência na casa de Deus? Não estou apontando o dedo para ninguém, amados. Mas cadê a reverência? Cadê a santidade? Cadê o temor? Hoje em dia não tem mais temor. Hoje em dia nós perdemos o temor, sabe por quê? Porque a gente está tratando o que é santo como comum e não é comum. Você pai, você mãe, eu como mãe. Olhemos os nossos filhos, o que eles estão fazendo. Olhemos os nossos filhos antes que o juízo de Deus chegue na vida deles. Nadab e Abiú, eles sabiam que eles precisavam pegar o fogo do altar, do sacrifício. A palavra de Deus ela é pregada a todos os cultos. Mas isso basta? Isso não basta. Porque as vindas na igreja não vai te sustentar. O que vai te sustentar é uma vida com Deus. O que vai te sustentar na tua caminhada, o que vai te levar para Nova Jerusalém, para aquele dia que o Senhor prometeu, é santidade. É o teu relacionamento. Como é que está o teu relacionamento hoje com o Senhor? Jovens, adultos, eu, você, como é que está hoje o nosso relacionamento com o Senhor? E o óleo da unção, será que ele vai estar conosco até o dia da grande vinda do Senhor? É pesado isso que eu estou falando, amados. Eu estava com muito temor de trazer essa palavra. Eu falei, Senhor, dá essa palavra para o pastor Quiomi. Dá essa palavra para o pastor Quiomi, vida santa, vida regada. Alguém conhece alguém mais homem de Deus do que o pastor Quiomi? Não levantando sua bola, pastor. Gente que paga o preço. Gente que coloca a obra de Deus em primeiro lugar. Eu falei, dá para ele. Mas não, Deus sabe para quem envia. Porque era eu que precisava dessa palavra. Nossa, eu acho tão bonito quando os irmãos vêm assim, a palavra de Deus falou comigo hoje, Deus me repreendeu hoje. Outro dia chega lá, uma irmã falou isso, eu achei muito interessante. Todos os cultos ela fala que Deus falou com ela. Nossa, Deus falou, Deus me como é que fala? Foi para mim aquela mensagem. Seja de bênção ou de repreensão, ela sempre fala, nossa, foi para mim. Glória a Deus por isso. Significa que é uma pessoa que está recebendo a palavra de Deus e está deixando ser transformada. Já está transformada? Não, mas está abrindo o coração, aonde o Senhor Jesus está batendo ali, ó. Eis que estou à porta e bato. Amém, igreja? Jesus está voltando e Deus quer santidade para todos nós. Que tipo de fogo nós estamos trazendo? Então, se for fogo estranho, que seja cessado essa noite. Deus está te convidando mais uma vez. Vamos reparar o nosso altar. Vamos parar de trazer fogo estranho. Vamos parar de fazer as coisas do nosso jeito. Não tem nada a ver. Não é o que eu penso, o que eu acho. É o que Deus pensa. É o que Deus acha. É o que Deus quer. É como Deus quer que seja feito. Amém? Coloque-se de pé, igreja. Nelsinho, pode colocar o louvor que eu pedi para você separar para mim, por favor? Hoje eu não vou estar pedindo para o grupo de louvor estar louvando. Porque hoje é um trabalhar de Deus, eu creio que na igreja inteira, na minha vida, na sua vida. Então, através do louvor que vai tocar. Pode colocar, Nelson, por favor. Através do louvor que vai tocar, eu quero que você... Eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente.